História de Portugal para crianças. Primeiro episódio. Dom Afonso Henriques. Vovó, Portugal tem rei? Agora não, mas há muitos anos atrás, Portugal já teve rei. Sabes como se chamava o primeiro rei de Portugal? Não. Dom Afonso Henriques. Queres que a avó te conte a história dele? Sim, avó, sim. Há muitos séculos atrás, não havia Portugal e Espanha como temos hoje. Viveram muitos povos na Península Ibérica. O povo mais antigo que habitou por aqui foram os iberos. Sabes por que chamamos este canto da Europa de Península Ibérica? Não. A península porque este território é cercado de água por todos os lados, menos por um. E ibérica, porque o primeiro povo que habitou esta península foram os iberos. Agora percebi. Naquela época havia muitas disputas por território. Os mais fortes invadiam a terra dos outros e as conquistavam para si. Por isso, depois dos iberos, vieram os celtas, os fenícios, os gregos, os cartagineses, os lusitanos e depois vieram os romanos. De seguida, os povos bárbaros. Por último, os árabes, mais conhecidos por mouros, conseguiram conquistar o território. Mas, no norte da península, foi formado um reino cristão, o Reino das Astúrias. Os mouros nunca conseguiram conquistar, devido à sua geografia. Os cristãos e os mouros eram que nem cão e gato, estavam sempre às turras. De tantas lutas, os cristãos foram ganhando algum território aos mouros, e assim formaram-se outros reinos. O reino de Leão e Castela, o reino de Navarra e o reino de Aragão. Dom Afonso VI, rei de Leão e Castela, viria a ser o avô de Dom Afonso Henriques. Como te disse anteriormente, os cristãos e os mouros não se entendiam. O rei de Leão e Castela pediu ajuda a cavaleiros de outros reinos da Europa, e estes vieram em seu socorro. Ninguém gostava dos mouros, e para aqueles cavaleiros era uma honra lutar contra um mouro. Entre aqueles cavaleiros, dois se destacaram: Dom Raimundo de Borgonha e Dom Henrique de Borgonha. Eles eram primos. Estes nobres cavaleiros eram descendentes dos reis franceses. O rei de Leão e Castela, grato pelos bons serviços prestados, recompensou-os dando a mão das suas filhas em casamento. Ofereceu também terras. Dom Raimundo de Borgonha se casou com a filha mais velha, Dona Urraca, e ganhou o governo do condado da Galiza. E Dom Henrique de Borgonha casou-se com a sua filha mais nova, Dona Teresa, e ganhou o governo do condado portugalense. São Henrique de Borgonha pôs Guimarães como a capital do condado. Dom Henrique só não gostava era de ter que continuar a prestar vassalagem ao rei. Ele gostaria que o seu condado fosse independente e que ele pudesse governar à sua maneira. Mas enquanto isso não acontecia, a sua bela princesa deu à luz a um belo menino, a quem eles deram o nome de Afonso, em homenagem ao avô, o rei de Leão e Castela, e a Henrique, em homenagem ao seu pai. Afonso Henriques, com apenas 3 anos, perde o seu pai. A sua mãe assume o governo do condado portucalense. Na falta de um pai, um fidalgo de nome Egas Muniz ficou responsável pela educação de Dom Afonso Henriques. O menino era valente e tinha o mesmo sonho do pai, que o seu condado se tornasse independente. Mas a sua mãe não estava para aí virada. O avô de Dom Afonso Henrique já tinha morrido, e o seu primo, Dom Afonso VII,
por ser filho de Dona Urraca, que era a filha mais velha do rei de Leão e Castela, herdou o trono após a morte do seu avô. Aborrecido com as decisões da mãe, Dom Afonso Henriques, com apenas 14 anos, armou-se cavaleiro, com pretensões de lutar pela independência do condado. Quando o seu primo Dom Afonso VII descobriu, decidiu cercar o castelo de Guimarães. O nosso rapazinho, temendo pela sua liberdade, pediu ajuda ao seu educador, o fidalgo Egas Muniz. Este, acreditando que o jovem estava arrependido, intercedeu por ele junto ao rei, para que este levantasse o cerco. Vossa Majestade, o jovem está arrependido. Ele tomou decisões erradas. Se lhe der mais uma oportunidade, juro pela minha honra que Dom Afonso Henriques lhe vai prestar vassalagem. O que é vassalagem, avó? Quer dizer que ele tem de ser obediente e continuar a prestar contas ao rei e pagar os impostos. Dom Afonso VII acreditou e aceitou o pedido de Egas Muniz e levantou o cerco. No entanto, aquilo era só uma artimanha de Dom Afonso Henriques. Ele acredita mesmo que eu vou ser um vassalo dele? Egas Muniz, vendo que o jovem rapaz não tinha cumprido com o que havia prometido, ele tomou uma decisão radical. Esposa, o danado do rapaz fez com que eu faltasse com a palavra ao rei. Agora a minha honra está comprometida. Perdoa-me, mas não tem outro jeito. Então Egas Muniz colocou uma corda à volta do seu pescoço e da sua esposa e dos seus filhos e foi-se entregar ao rei Afonso VII. O rei, perante tal nobreza e atitude, disse: Meu bom homem, a tua atitude e honradez e coragem mostraram que és um homem leal. Por isso, não vou-te castigar, nem a ti, nem a tua família, pelas falhas do idiota do meu primo. Vão para casa em paz. Obrigada, Vossa Majestade. Já nos chafemos, mulher, já nos chafemos. Bora, antes que ele mude ideias. Entretanto, mãe e filho discordavam em tudo no castelo de Guimarães. Mãe, tu estás a ser influenciada por aqueles fidalgos galegos. Se continuas assim, vai haver guerra. Estou-te a avisar. Como nada mudou, eles, em 1128, mãe e filho, encontraram-se na Batalha de São Mamede. Bum, bum, bum! As tropas comandadas por Dona Teresa e as tropas comandadas por Dom Afonso Henriques batalharam bravamente no campo de São Mamede e Dom Afonso Henriques teve a sua primeira vitória. Venceu a sua mãe. Dona Teresa, temos que fugir para Galiza, disse um dos galegos. Não, nem pensar. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Mas senhora, se não fugir, o seu filho prende-a na torre do castelo que nem fizeram com a Rapunzel. Oh, isso não. Eu nem tenho os cabelos longos como ela. Assim como iria receber convidados. Ok, vamos bazar antes que ele chegue. Então, 15 anos depois, em 1143, o rei Dom Afonso VII fez as pazes com o primo e assinaram o Tratado de Zamora. Com esse tratado, Dom Afonso Henriques vê finalmente reconhecido a independência do Condado Portucalense, que passou a chamar-se Reino de Portugal. Já sou rei, nananina, já sou rei. Agora já tínhamos o início de Portugal, mas o rei queria mais para sul. Havia muitas terras, mas só que estavam ocupadas. O meu reino é muito pequeno. Só num dia eu vou de lá para cá e de cá para lá. É aborrecido. Eu quero mais. Vamos conquistar mais para sul. Mas, Vossa Majestade,
Nessas terras vivem os mouros. Para o inferno com os mouros! Eu quero, eu posso e eu vou conquistar essas terras. E lá foi ele dar porrada aos mouros. Entre uma porrada e outra, com 37 anos, ele casou-se com uma linda princesa de 21 anos, Dona Mafalda de Saboia, com quem teve 7 filhos. Dom Henrique, que morreu com 8 anos, Dona Urraca, Dona Teresa, Dona Mafalda, Dom Sancho I, que viria a ser o futuro rei de Portugal, Dom João, que também morreu criança com 7 anos, e em sétimo, Dona Sancha, que faleceu com 10 anos. A esposa de Dom Afonso Henriques faleceu ao dar à luz a sua última filha, Dona Sancha. Durante os seus 42 anos de reinado, Dom Afonso Henriques conquistou terras aos mouros até chegar ao Alentejo, e ele ficou conhecido com o cognome de O Conquistador. Vitória, Vitória, acabou-se a história. Oh, vó, então e quem é que ficou no lugar do rei? Foi o seu quinto filho, Dom Sancho. Mas essa história é para o próximo vídeo. Adeus!